E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro eu queria agradecer os comentários. Tem comentários excelentes, eu vou respondê-los. Eu quero afirmar mais uma vez que eu sempre leio os comentários, sempre. E eu sempre respondo os comentários. Eu não tenho respondido todos ultimamente porque não tenho tido muito tempo, mas eu vou responder os comentários da maneira do possível. E eu vou falar um pouquinho. Me perguntaram como é que eu aprendi inglês, né? E é uma história interessante não, engraçada. Eu estudava num colégio em São Paulo, eu sou de São Paulo, chamado Colégio Bandeirantes. Então a gente tinha uma professora de inglês na 7ª série, que era uma professora, assim, muito bonita, né? E ninguém prestava atenção na aula, todo mundo prestava atenção na professora. Tinha amigo que nas outras aulas estava desenhando o nome da professora, com florzinha e coraçãozinho, né? Todo mundo estava mais apaixonado pela professora do que aprender inglês, que é coisa de moleque, né? E as classes na época eram separadas entre meninos e meninas. Minha classe só tinha meninos. Bom, não precisa duvidar que deu para entender que eu já não fui muito bem em inglês, né? Aí no outro ano teve um professor muito chato, né? No inglês não era bom, né? A gente não aprendia. Minha mãe resolveu que eu tinha que fazer um reforço em inglês e me colocou num curso de inglês de uma escola chamada União Cultural Brasil Estados Unidos. Eu nem sei se existe mais no Brasil, que era UCBEU, que a gente chamava de UCBEU. Ela falava, vai na UCBEU hoje ou não vai na UCBEU? Enfim, e era um curso de inglês que começava às 6 da tarde e terminava às 7:30 da noite. E eu tinha que andar do Bandeirantes, que era na Rua Estela, até a Coronel Oscar Porto, que era onde era a União Cultural. E eu passava por trás da cozinha de um restaurante muito famoso chamado Dinhos Place, que acho que existe em São Paulo até hoje. E aquele cheiro da comida, da cozinha passava assim, sabe? E eu nunca me esqueço, né? Então, aquela fome, né? Moleque, né? Cara, eu ia pra aquela União Cultural, mas, com uma raiva, cara. Aí eu fui detestando inglês. Resumindo, a União Cultural tinha livros, né? Tinha o livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, livro 5, livro 6, que eram os livros básicos, né? Eram 6 livros. Então cada livro era um semestre. Então, para você ter uma ideia, o livro 1 eu fiz 2 vezes. O livro 2 eu fiz 4 vezes. Eu não me lembro se era um semestre ou um trimestre. Quando começou o livro 3, na segunda vez que eu comecei a fazer o livro 3, minha mãe falou, vou te tirar, porque se o livro 1 você fez 2 vezes, o livro 2 você fez 4 vezes, o livro 3 vai fazer 6 vezes, pô, sai desse negócio. E nunca mais se falou em inglês, né? Sempre passei no inglês raspando. Olha o que é o destino, cara. Aí, depois que eu entrei na faculdade, né? Eu comecei a cursar engenharia. Falei, pô, tem que aprender esse negócio aí. Voltei para a União Cultural. Comecei a partir do livro 4, porque quando eu contei minha história para eles, o número de vezes que eu tinha feito, eles falaram, não, você tem inglês suficiente para começar no 4. E eu tinha uma certa base de inglês. E terminei todo o básico, fiz intermediário, tem lá umas áreas ali que eu fiz, né? Eu fiz todos os livros. E a minha mãe, ela me comprou uns livrinhos em inglês, esses pocketbooks para você ler, né? E ela me comprou 4 livros, eu nunca me esqueço, foram os primeiros 4 livros que eu li em inglês. Que era Ratos e Homens, do Steinbeck, que era Mice and Men. Ela comprou People in the Sky, do Isaac Asimov. Ela comprou As Sandálias do Pescador, que é Shoes of the Fisherman, do Morris West. E ela comprou um livro chamado The Master of the Game, do Sidney Sheldon, que na verdade era, se não me engano, o reverso da medalha, que teve até uma série aí no Brasil. Ela comprou, né? E, pô, o Sidney Sheldon era um livro mais ou menos dessa grossura, tinha umas 300 páginas, era um pocketbook, mas tinha 300 páginas. Então, o Mice and Men, do Steinbeck, era o mais fininho, né? Eu comecei por aquele livro. E o interessante é que quando você começa a ler esses livrinhos,
o vocabulário é complexo, né? Você fica toda hora pegando o dicionário. Eu fui aprendendo a ver o significado geral da frase, entender as palavras básicas, né? Procurar no dicionário apenas as palavras básicas. Eu comecei procurando no dicionário de português, de inglês português, depois eu movi para o dicionário de inglês, e eu fui construindo o meu vocabulário. E como eu estagiava numa companhia naquela época, chamada Concremix, era uma empresa de concreto, então eu saía da minha casa, eu tomava o ônibus, ia até a estação São Bento, eu tomava o metrô, ia até a estação São Bento, e da estação São Bento eu pegava um ônibus elétrico até quase a porta da Concremix. Então eu usava esse tempo para ler esses livrinhos. E eu fui pegando gosto, e eu fui aprendendo. Eu não sei quantos livros desses eu li, desses pocketbooks, mas eu li uns 50. E eu fui construindo o meu vocabulário de inglês aí, e junto com a União Cultural. Mas isso foi uma decisão minha, né? Levou alguns anos para construir meu vocabulário. Quando eu conheci o Greg, que eu comecei a me comunicar com ele, ele começou a me mandar alguns livros, e ele mandou um livro em inglês. E na hora que eu fui abrir o livro, é claro, o vocabulário era completamente diferente daquele vocabulário que eu conhecia. Mas eu já tinha a técnica de como aprender um novo vocabulário, né? Porque foi o que eu fiz lendo esses pocketbooks. E eu fui lendo e descobrindo as palavras-chave do vocabulário da construção civil. E eu fui criando o meu vocabulário e fui criando a minha narrativa, né? Então, conforme eu fui aplicando essa metodologia que eu aprendia nas coisas que eu fazia no Brasil, eu escrevia reports. Eu fazia relatórios para o Greg, né, já contando o que eu fazia, né, no Brasil em inglês, assim eu podia construir a minha narrativa. E assim que eu fui aprendendo, inglês, né. Eu tive o básico, né, de uma escola, né, a gramática, todas essas coisas, os tempos dos verbos, quando usar os tempos dos verbos, mas toda a minha narrativa foi construída, todo o meu vocabulário, na verdade, foi construído em lendo esses pocketbooks e lendo livros de gestão para construção, né, mais Lean Construction, e depois, certamente, livros de gestão. Hoje, tudo que eu leio, 95% do que eu leio, não 95%, 100% do que eu leio em inglês. Eu não leio nada em português, porque os melhores papers, toda publicação importante sobre teoria de gestão na área de construção civil, teoria de gestão em geral, elas são publicadas em inglês, porque mesmo um brasileiro que está fazendo um doutorado, quando ele apresenta um trabalho numa universidade, ele tem que apresentar esse trabalho em inglês, se ele quiser poder apresentar esse trabalho em outras universidades, né, do mundo. Então tudo que eu pego em inglês. E foi assim que eu fui construindo. É claro que quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, que eu tenho os acrônimos, né, que são as abreviações, que eu até contei uma história aí, que eu fui facilitar a primeira reunião, eu não consegui entender o que o que o pessoal falava, porque eles usam acrônimos, né? Então eles dizem assim, FYI, I need the MP for Oshpod Submittal ASAP. Você fala, pô, o que isso significa, né? Então eu tive que aprender os acrônimos, que são as abreviações da construção civil. Eu levei 2 anos para aprender esses acrônimos. Eu me lembro que na primeira reunião eu fui facilitar uma reunião. Quando o pessoal começou a falar, eu não entendi nada do que eles estavam falando. Eu tinha uma outra pessoa comigo para me dar suporte na reunião. Eu puxei o cara, o nome dele é Steve. Eu falei, Steve, você lidera isso aí, porque eu não estou entendendo nada que esse pessoal está falando. Ele deu risada. Ele falou, welcome to the United States. Foi a primeira coisa que ele me falou. E aí eu peguei, terminou essa reunião, eu peguei os acrônimos, né, anotei todos os que falaram naquela reunião, porque eles estavam em post-its, né, que era uma estratégia que a gente fazia para criar planejamento. E aí eu fui perguntando o que significa isso, o que é MEP? MEP é Mechanical Electrical Plumbing. Então eu fui, o que é ASAP? As soon as possible. O que é FYI? For your information, né? TGIF took me a while to understand. Thanks God it's Friday.
tem uma cantora, acho que é Katy Perry, porque eu não me ligo nessas coisas, não é um vocabulário que tá muito no meu domínio de comunicação em inglês. Eu fiquei sabendo ouvindo aquela música, cara, que era TGIF, que esse TGIF que esse povo fala, bicho. Olha que eu tenho um vocabulário extremamente apurado para a área de construção, mas coisas assim é difícil. Para eu conversar no dia a dia, putz, cara, eu converso, claro, eu falo muito bem, mas eu me sinto confortável quando tá falando business, né? Business, o meu vocabulário é muito apurado, né, para a minha área de trabalho, né? A minha esposa, ela aprendeu inglês assistindo Food Network, Food Channel, né? E ela foi as escolas aqui, elas dão English as a Second Language, eles dão ESL training, né? Classes, que foi muito boa, né? E aí ela foi aprendendo, você não paga nada, você paga muito pouco, uma maneira de contribuir. A minha esposa se voluntariou para trabalhar no office, né, da escola, para ajudar as outras pessoas. Assim a gente também pagava um pouquinho, né, com esse trabalho voluntário, o benefício que a gente estava recebendo. Mas o vocabulário da minha mulher da minha esposa começou no Food Network. Você pensa um nome de comida, um nome de um vegetal ou de um legume, qualquer que seja, ela sabe. Tem coisa que eu não sei, né? Como é que você fala quiabo? Quiabo é okra. I know, because she told me, right? Mas como é que você fala quiabo? Então, tem a mínima ideia. Como é que você fala detergente de não sei o que? Cara, eu não tenho a mínima ideia, bicho, né? Assim, eu conheço alguma coisa, né? E a linguagem do dia a dia, né? Então, a Miriam começou o vocabulário dela por ali. Depois ela foi expandindo, não é? E para poder conversar de tudo, sobre política, sobre economia, né? Hoje o vocabulário é bem abrangente. Mas foi mais ou menos por aí que eu aprendi inglês. E aí eu vim aqui e aprendi na marra, né, meu? Você vai fazendo. Pô, espanhol também, meu. Putz, espanhol eu aprendi por osmose, cara. Os caras, meu, nunca passei cada apuro na Espanha, cara. Uma hora eu conto essa história. Mas eu aprendi espanhol, meu, por osmose, meu. Lá na Dragado, os caras falaram, Paulo, aqui todo mundo fala inglês, mas ninguém fala inglês. Então você vai ter que falar em espanhol com a gente. E espanhol falando espanhol, cara, espanhol falando castelhano, né? Porque na verdade não é espanhol. A língua espanhola não existe, existe o castelhano. Cara, você não entende nada. Eles falam pra dentro, né? Parece assim, engolindo a palavra. Primeira vez que eu fui lá, meu, fui meter, a gente tava. Nunca me esqueço, eles olhavam, onde está o Parágua? Falei, que Parágua é esse, bicho? Não sabia. Aí eu fui saber que era guarda-chuva, cara. Muito levou uns 2 dias, falei, Parágua. Falei, pô, esse cara é um cara extremamente importante nesse negócio, meu. Que é esse tal de Parágua, deve ser uma porra de um diretor. E não, cara, Parágua era o guarda-chuva, cara. Pô, Parágua, cara. Como é que eu vou saber esse negócio? Cara, eu tive que fazer as entrevistas falando espanhol. Cara, eu tinha que montar tudo, entrar no tradutor, depois gravar. Olha, cara, aprendi. Hoje eu treino em espanhol, né? Eu faço meus treinamentos, quando eu faço para os espanhóis, os mexicanos, é tudo em espanhol. Cara, apanhei, bicho. Apanhei. Eu vou contar essa rápido. Quando eu tava fazendo o meu desenvolvimento do software, eu tinha que fazer uma apresentação para o governo espanhol, até para uma pessoa que hoje é muito meu amigo do governo espanhol. O nome dele é Andrés. E um dia antes, nós fomos todos jantar naquele Ópera Café em Madrid, que era famoso. Nós somos em 8, né? Foi o Carlos, que era o meu mentor, foi o Manuel Javier, foi a Miriam, fui eu e a Miriam, e foi o Andrés com a esposa dele, do governo espanhol. E nós jantamos, e lá na Espanha você janta às 11 horas, né? A conta deu 1.000 euros, eu nunca me esqueço isso. E você janta das 11 a 1 da manhã, e foi tomando vinho, e cara, eu não sou de beber muito.
Aí no dia seguinte de manhã, às 8 horas da manhã, a gente tinha uma apresentação para fazer para o governo espanhol, né? E eu preparo toda a minha apresentação em inglês, né? Aí o cara falou: Paulo, vamos nos encontrar cedinho. Então era umas 7h15. Eu encontro com ele na Dragados, mostro a apresentação para ele. Ele falou: Paulo, a apresentação tá em inglês. Eu falei: mas eu vou fazer a apresentação em inglês. Ele falou: você acha que você vai fazer a apresentação em inglês para uma pessoa do governo espanhol dentro da Dragados? Isso é um desrespeito muito grande. Bom, você não tem tempo de montar uma apresentação em espanhol, mas você vai falar em espanhol. Isso depois de um tempo, isso não foi, eu já estava indo, já estava fazendo trabalho com eles. Eu falei: cara, eu não falo espanhol bem, e nós jantamos tarde ontem, eu tomei um pouco a mais de vinho, eu ainda tô um pouco tonto. Ele virou pra mim e falou assim: perfeito. Agora sim você vai falar espanhol bem. Cara, eu tava com paletó, gravata. Quando eu terminei minha apresentação, a camisa tava grudada nas minhas costas de suor, cara. Essa foi meu batismo de fogo. Mas anyway, já tô falando demais. De novo, eu sei que o pessoal gosta, mas eu não quero fazer vídeo muito longo. Então aí, pessoal, pra vocês umas curiosidades. Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite.